Esse cristal é o elemento que gera sinal para que o transistor amplifique esse sinal e disponibilize ele na saída, que é justamente no coletor. Os multímetros agora estão posicionados para medir a tensão em cada resistor de polarização. No vídeo de hoje eu vou montar um circuito para que você veja na prática como o transistor amplifica a corrente de base. Se você tem interesse nesse assunto, então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje eu vou montar um circuito prático para que a gente meça a corrente de base, a corrente de coletor, calcule o ganho do transistor e entenda na prática essa relação entre a corrente de base e a corrente de coletor determinada pelo ganho. Depois que a gente medir essas correntes com o multímetro digital, eu vou aplicar um sinal na base do transistor para que a gente enxergue esse sinal amplificado no coletor através de um osciloscópio. Então, uma vez tendo medido as correntes, tendo calculado o ganho e tendo aplicado o sinal, a gente tem a oportunidade de enxergar esse sinal no osciloscópio, lá no coletor do transistor, e entender essa relação entre corrente de base, corrente de coletor, através do ganho que o transistor vai proporcionar a este sinal que eu vou aplicar na base. Então, eu vou aqui para a lousa desenhar um circuito que eu vou montar daqui a pouco aqui na bancada, para que a gente possa aplicar os conceitos práticos dessas duas videoaulas teóricas, para que a gente consiga fechar agora um conhecimento com esse circuito prático. Vem comigo então. Pronto, o circuito que eu vou montar na prática, para poder você observar a relação entre corrente de coletor e corrente de base, para poder a gente determinar o ganho, é esse aqui. Ele é composto pelo transistor Q1, que é o elemento principal. Q1 vai ser um BC547. Então, neste caso, eu terei Q1, um resistor de coletor para poder polarizar a junção coletor-emissor, um resistor de base para polarizar a tensão na base, ou seja, determinar a corrente de base, e terei o capacitor C1, que terá uma função importante para o dispositivo que vai gerar o sinal para a base do transistor. E por fim, nós temos aqui o capacitor C2, que é um capacitor de acoplamento. Polarizando o circuito, nós temos a fonte B1, que vai energizar e determinar as tensões e as correntes de polarização. Quando a gente terminar de medir a corrente de base, a corrente de coletor e determinar o ganho desse transistor, eu vou aplicar em sua base um dispositivo gerador de sinal. Eu vou aplicar um cristal. Pronto, eu vou aplicar agora um cristal, depois dos testes práticos da corrente de base e de coletor, eu vou aplicar um cristal gerador de sinal na base desse transistor, para que a gente possa ver, através do osciloscópio, o transistor amplificando esse sinal aqui, ó, na saída do capacitor de acoplamento. Então, perceba, uma vez a gente sabendo o valor do ganho do transistor, porque a gente já tem medido corrente de base, corrente de coletor e tem calculado o ganho, a gente aplica um sinal através de um cristal na base do transistor. O transistor deve amplificar este sinal com o ganho determinado por este circuito, e quando esse sinal sair no coletor, nós vamos enxergar no osciloscópio e verificar essa relação entre
a corrente de base e a corrente de coletor agora do ponto de vista sinal elétrico. Ou seja, vamos fazer duas experiências com esse transistor, duas experiências práticas. A primeira, vamos verificar o ponto de vista corrente de base e corrente de coletor nível DC. E depois nós vamos enxergar pelo osciloscópio essa mesma movimentação de corrente de base e corrente de coletor agora em nível AC, já que este gerador de sinal, que é o cristal, gera uma forma de onda variável. Então não sai daí, fica comigo que eu agora vou para a bancada para poder montar esse circuito e a gente começar a nossa avaliação prática. Vem comigo então. Montagem concluída, eu agora vou apresentar os componentes do circuito para você. Aqui está o BC547, elemento principal do circuito, BC547. Nós temos polarizando a base dele esse resistor, que é o nosso R1. R1, um resistor de 100K, polarizando a base do transistor. Temos polarizando o coletor, o resistor de 1K. Polarizando ainda a base do transistor, nós temos esse capacitor de 470 picofarad. E finalmente temos na saída coletor esse capacitor de 47 nanofarad. Pronto, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: vou posicionar esses dois multímetros no circuito, de modo que um multímetro meça a corrente de base e o outro multímetro meça a corrente de coletor. Depois que tivermos com as duas indicações de corrente, nós calcularemos o ganho desse transistor. Então, o primeiro passo será posicionar os multímetros para que eles meçam a corrente de base e a corrente de coletor. Os multímetros já estão posicionados. Eu tenho um multímetro posicionado para medir a corrente de base e outro multímetro posicionado para medir a corrente de coletor. O multímetro que está posicionado para medir a corrente de base é este menor. Ele está para 200 microamperes o ajuste da escala, o posicionamento da escala, e o multímetro posicionado para medir a corrente de coletor, ele está com a chave rotativa posicionada para a posição miliampere. Então, o multímetro menor mede a corrente de base e o multímetro maior mede a corrente de coletor. Os multímetros já estão posicionados, cada um em seus locais específicos, e a fonte ela está ajustada para 5 volts. Perceba que uma vez alimentando o circuito, a fonte já está ligada. Aqui os terminais da fonte já está alimentando o circuito já está ligado, portanto o transistor já está polarizado e uma corrente de base já circula por seus terminais, consequentemente uma corrente de coletor também. É isto que a gente vai visualizar no display do multímetro. Então, esse multímetro, o MD180L, ele está medindo a corrente de base. Então, neste momento, ele indica 11,3 microampere. Então, esta é a corrente que nós temos na base, proporcionada pelo resistor de 100K. Então, aquele resistor de 100K, o resistor de 100K, está permitindo que, pela junção base emissor do transistor, uma corrente de 11,3 microampere circule. Sabemos que toda vez que um transistor é polarizado por corrente na base, ele origina uma corrente de coletor. O multímetro ET2082D registra esta corrente de coletor, enquanto a corrente na base é de 11,3 microampere, a corrente no coletor é de 3,17 miliampere. Perceba você
que a corrente ela foi amplificada de micro para mili. Então já temos, portanto, um ganho a se calcular. Você lembra das aulas teóricas que o ganho é calculado dividindo-se a corrente de coletor pela corrente de base. Então, se a gente pega 3,17 miliampere e divide por 11,3 microampere, o resultado é o ganho que esse transistor está dando a esta corrente de base. Portanto, é justamente isso que nós vamos fazer. Perceba que nós vamos calcular o ganho desse transistor com ele sendo alimentado por uma tensão de 5 volts. Então, por uma tensão de 5 volts, a corrente de base é de 11,3 microampere e a corrente de coletor é de 3,17 miliampere. Eu vou para a calculadora fazer o cálculo do ganho do transistor trabalhando na tensão de 5 volts. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? De posse do valor da corrente de base e da corrente de coletor do transistor, agora podemos calcular o ganho que o transistor está promovendo naquela corrente DC. Para isso, vamos aproveitar a fórmula. O que é que a fórmula diz? Pega a corrente de coletor, no caso 3,17, e divida pela corrente de base. A corrente de base está em microampere, convertendo para miliampere, nós teremos 0,0113 miliampere. O resultado é justamente um ganho de 280,5. Ou seja, a corrente de base está sendo amplificada 280,5 vezes. Portanto, nós temos agora o valor do ganho que o transistor está promovendo na corrente de base. Uma vez sabendo o valor da corrente de coletor, eu agora vou injetar sinal na base do transistor. O sinal será injetado através desse pequeno cristal. Então, eu vou utilizar esse cristal para que esse cristal gere uma frequência e essa frequência entre pela base do transistor e saia pelo seu coletor. Dessa forma, quando o sinal gerado pelo cristal aplicado na base, ele sair no coletor, ele já sai amplificado pelo ganho do transistor. Então, o que nós vamos comprovar agora é isso. É o sinal na base, passando da junção base para coletor, recebendo o ganho do transistor. Então, nós vamos observar isso no osciloscópio. Então, eu vou montar o cristal na base do transistor e vou posicionar o osciloscópio para que você veja o transistor amplificando o sinal aplicado na base, o sinal do cristal aplicado na base, saindo no coletor amplificado pelo ganho do transistor. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que é para poder você ser avisado ou avisada de novos vídeos que nós vamos postar durante essa série de filmagem que nós estamos fazendo. O cristal agora está conectado ao circuito. Então o cristal é o dispositivo que está gerando sinal para a base do transistor. Esse cristal, como eu mostrei antes para você, ele é de 8 MHz. Então está aqui 8.000, 8 MHz. Esse cristal é o elemento que gera sinal para que o transistor amplifique esse sinal e disponibilize ele na saída, que é justamente no coletor. Os multímetros agora estão posicionados para medir a tensão em cada resistor de polarização. Esse, posicionado para a posição 20 volts, está medindo a tensão na base do transistor, ou seja, a tensão no resistor de base, que é o resistor de 100K. Então, o resistor de 100K está sendo monitorado pelo MD180L. Neste momento,
o multímetro indica uma tensão de base em cerca de 1,5 volts. O segundo multímetro está indicando a tensão de coletor. Então, ele está posicionado em cima do resistor de coletor, que é justamente o resistor R1 de 1K. Posicionado em cima do resistor de 1K. O resistor de 1K, ele é o resistor que polariza a junção coletor-emissor. Portanto, em cima do resistor de 1K, nós temos aproximadamente 3 volts. Arredondando, nós temos 3 volts. Então, enquanto na base a tensão é de 1,5 volts, no coletor a tensão é de aproximadamente 3 volts. A fonte está alimentando esse circuito com 5 volts. E agora eu vou conectar a sonda do osciloscópio na base do transistor para que a gente observe os valores desta forma de onda na base do transistor. Pronto. A sonda do osciloscópio está conectada na base do transistor. Sonda conectada na base. E agora observe a forma de onda. Deixa eu ligar pelo automático aqui. Pronto, e temos uma forma de onda com uma certa deformação na base do transistor. Então, mas o que importa para nós é justamente os valores que nós temos que analisar. O que temos? Neste momento, você percebe que a amplitude do sinal medida pelo osciloscópio é de aproximadamente 750 a 760 milivolts. Dê uma olhada. Neste momento, ela está a 760,32 e há uma variação de 760 a 768. Aqui embaixo, nós temos a anotação da frequência. Veja que o osciloscópio está indicando que o cristal está injetando uma frequência de 8 mega, justamente o que o cristal indica em seu invólucro. 8 MHz é a frequência que o cristal está injetando na base do transistor. A amplitude ainda se mantém naquela faixa de 760, 768, né? E nós temos aqui a forma de onda na base do transistor. Eu vou modificar o tempo para que a gente perceba mais detalhes. Então tá aí. Vamos aumentar um pouco a amplitude. E aí nós temos o sinal alternado. Perceba que o trigger aconteceu no centro da onda. Então nós temos um semiciclo negativo do sinal e um semiciclo positivo do sinal. Então nós temos um sinal alternado aplicado na base desse transistor. Sinal esse que nesse momento se encontra com 760 milivolts. Eu agora vou retirar a sonda da base e conectar a sonda no coletor do transistor. Para isso, eu desliguei a fonte de alimentação, portanto, as quedas de tensão em cima dos resistores também sumiram, estão zeradas. Agora, retirando a sonda da base do transistor e colocando na saída, que é justamente no capacitor de acoplamento. Pronto. A sonda agora está no coletor do transistor,
justamente na saída, onde temos o capacitor de 47 nanofarads. Qual é a ideia? É a gente verificar qual o valor de amplificação que o transistor aplicou ao sinal. Lembre-se que estava na faixa de 760 milivolts. Então, de 760 milivolts, quando esse sinal é aplicado na base e sai no coletor, ele sai com quantos milivolts? Então é isso que nós vamos testar agora. Então eu vou ligar a fonte. A fonte continua ajustada para 6 volts. O multímetro menor indica uma tensão de polarização de base de 1,9 volts, enquanto o de coletor 3,69. Agora vamos ao osciloscópio. Perceba que o osciloscópio está registrando já uma onda muito acima do valor. Então vamos aqui pelo automático. E agora pelo automático nós temos uma informação de tensão de 4,7 volts. Perceba agora, o que era 768 milivolts, agora está em arredondando 4,7 volts. Note que o cristal continua gerando a mesma frequência de 8 mega na base do transistor, só que agora a amplitude da onda no coletor, ela saiu de 768 milivolts, que agora está em cerca de 4,7. Perceba você quanto de ganho o transistor aplicou a este sinal da passagem da base para o coletor, né? Está aí o sinal amplificado. Essa é a saída do sinal no coletor do transistor. A polarização continua a 6 volts. Os multímetros continuam indicando as quedas de tensão em cima dos resistores. Resistor de coletor se mantém em 3,69. Resistor de base se mantém com 1,94 volts. E a frequência do cristal em 8 MHz. Perceba que neste momento não há modificação de valores, a não ser que eu modifique o valor de tensão da fonte. Eu agora vou aumentar a tensão de polarização desse circuito. Esse circuito, como você pode ver, ele está alimentado por 6 volts. Eu vou aumentar essa tensão para cerca de 9 volts. E à medida que eu for aumentando o valor de tensão, perceba o que vai acontecendo com o sinal no osciloscópio. Esse valor de tensão, como você sabe, é o valor de tensão que polariza o transistor. Então significa dizer que essas tensões também vão mudar, que a tensão da fonte vai aumentar em cima do circuito, portanto as quedas de tensão em cima dos resistores também irão se modificar. Podemos ver essa modificação de polarização do circuito diretamente observando o sinal. Então, eu vou modificar a tensão da fonte e você observe o que acontece com o sinal no ecrã do osciloscópio. Vou aumentar para 7 volts. Percebeu que houve uma elevação de tensão? Então, o sinal já cresceu a amplitude. Por que ele cresceu a amplitude? Veja que ele foi para 5, de 4,7, ele foi para 5,43 volts. Ok, então o sinal já é maior na amplitude. Por que ele é maior? Porque eu aumentei a tensão da fonte para 7 volts. Consequentemente, aumentei a polarização tanto na base do transistor, que saiu de 1,9 para 2,37, e no coletor do transistor, que foi para 4,3 volts dos 3,6 anteriores. Então perceba que o transistor agora mais polarizado, ele aplica mais ganho ainda no sinal.
veja que ele aumentou, amplificou mais ainda o sinal. Eu vou aumentar essa tensão de 7 para 8 volts e perceba o novo comportamento do sinal. Pronto, foi para 8, vou aumentar para 9. Foi para 9. Pronto, então perceba que eu fiz dois ajustes de tensão consecutivos, aumentando a tensão de polarização do circuito. Então a tensão que era antes do início de 4,7 volts, agora é de 7,7 volts, né, aproximadamente. A fonte está ajustada para 9 volts. O circuito agora está sendo polarizado por esta tensão e a gente percebe que as quedas de tensão em cima dos resistores de coletor no multímetro para a esquerda e de base no multímetro para a direita também subiram. O que era 1,94 no início, agora é 3,23. O que era 3,6 volts no início, agora é de 5,53. Percebe que as tensões de polarização do transistor, elas aumentaram. Consequentemente, o transistor, como você viu aqui no ecrã do osciloscópio, também aumentou o ganho no sinal. Pronto. Acabamos, portanto, com esta aula prática, demonstrando para você exatamente como o transistor consegue fazer a amplificação do sinal aplicado em sua base. Com essa aula prática, nós encerramos a série de vídeos sobre o ganho do transistor. Espero de coração que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa relação entre a corrente de base e a corrente de coletor. Quero agradecer a você por ter me acompanhado durante essas 3 videoaulas, por ter comentado, por ter compartilhado esse vídeo, né? A você que se inscreveu, fico muito grato e espero contar com você nos próximos vídeos. Por hoje é só, até mais, tchau para você.